o advogado cajazeirense Joselito Feitosa. Joselito, que eu dizia já no início aqui, Joselito, que você ontem acompanhou um caso na advocacia que eu acho que vai marcar a sua vida plenamente. Você teve a oportunidade de advogar a favor de Flávio Coelho, o pai da garotinha Jamile que faleceu recentemente, em virtude também, né, do seu problema de saúde e distante do seu pai. Joselito, como foi para você ter acompanhado esse caso de perto? Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite a todos os telenautas, boa noite a você, Zé Neto. Foi para mim, eu digo isso sem sombra de dúvida, que não desmerecendo todos os casos que, graças a Deus, já me confiaram, mas ontem, pela questão humanitária, para mim foi o caso que me deu mais aquela sensação do dever cumprido, né? Eu vi o sofrimento da família, da mãe do Flávio, dos irmãos, de toda a família, né? E aquilo me comovia, não pelo aspecto financeiro, o caso me comoveu pelo aspecto humanitário, né? Humanitário. E quando nós conseguimos ontem a liberdade provisória daquele cidadão que não é bandido, que nunca matou, que nunca sequer tentou e que estava ali enclausulado, né, por trás das grades, acusado de um crime que não cometeu, aquilo para mim foi assim uma vitória, não minha, mas uma vitória da própria justiça, que estava corrigindo uma injustiça, né? Eu não me sinto um vitorioso dessa forma. Eu sinto-me como alguém, como um profissional que buscou que a justiça entendesse que a liberdade naquele momento para o Flávio era a situação mais lógica que nós poderíamos ter. Foi um momento assim muito bom, foram 4 horas de audiência, né? E uma audiência que eu jamais irei esquecer. Diante de tudo que eu vi, diante de tudo que presenciei, eu tenho certeza que aquilo ali ficará na minha memória para sempre. Joselito, e você no dia a dia acompanhando e sempre conversando com o Flávio, no dia do falecimento da garotinha Jamile, Joselito, como foi ter que ir dizer essa notícia ao pai? Você como pai também. Olha bem, eu tomei ciência do fato no domingo à noite. Tardinha para o início da noite, a mãe da Jamile me ligava, a Gigliola, me ligava e dizia: doutor, eu tenho uma notícia para lhe dar. A Jamile faleceu. Ali, para mim, foi um impacto muito grande, né? Porque a gente já conhecia a história, toda a cidade de Cajazeiras conhece a história da Jamile, a história de luta do Flávio, da própria família, para garantir a vida daquela criança que hoje está, sem sombra de dúvida, no reino do céu. Quando ela me dizia isso, me causou impacto, né? E ela dizia: olha, a família do Flávio não sabe ainda, o senhor tem como avisá-los? Se eu vou tentar, mas eu não sei onde é o sítio que a mãe mora e lá não pega celular. Aí fiquei tentando, não consegui, mas no outro dia, logo cedo, a mãe do Flávio chegou no escritório e eu já ia buscar uma forma de avisá-los. E a mãe do Flávio chegou no escritório e me chamando para ir até o presídio para avisá-lo. Aquele momento para mim também foi um momento que vai ficar na minha memória para sempre. Chegando ao presídio, mandamos chamar o Flávio e ao chegar lá na recepção, ele veio sorridente, pensando até que nós estávamos ali para buscá-lo. Mas quando nós demos a notícia de que a filha havia falecido, foi assim um impacto gigantesco, que ele não sabia se chorava, se batia a cabeça na parede, pedia para morrer, né? Foi um momento assim que eu fiquei muito emocionado, né? E também aquela coisa, o coração partido, né? E aqui a gente até agradece de público a direção do presídio regional, que os presos, quando estão aqui no presídio, quando falece alguém da família na cidade, se faz o translado, se leva o preso, né, o recambiamento do preso até o velório. Mas em cidades da região não faz isso. Mas aí eu conversei com a direção do presídio, com o Thales,
e ele entendendo a situação do pai, que estava naquele momento angustiado, triste, abatido, chorando muito, ele disse: doutor, eu vou fazer isso, abrir essa exceção, porque nós não temos viaturas aqui suficiente para dar cobertura às audiências no fórum e para ir a outra cidade. E assim fez, né? Conversou também com a polícia militar, foram duas viaturas, levaram o Flávio, eu fui com a mãe do Flávio lá. E outro momento muito duro foi quando chegamos na residência, né, onde Jamile estava. Poucos minutos depois o Flávio chegou e foi aquela cena que vai ficar na memória de todos nós, o Flávio debruçado no caixão com a algema na mão, as algemas na mão, mas aquela cena foi forte, mas naquele momento ali, pode até parecer uma inconsistência dizer isso, mas era necessário, porque o desespero que ele estava naquele momento ali, não se sabia o que ele podia cometer, né? E graças a Deus, hoje ele está mais tranquilo, né? Com a consciência de que fez o que poderia ter feito. Talvez se ele tivesse solto, a Jamile não tivesse falecido, porque ele lutava sempre, né? Mas infelizmente aconteceu, eu não consegui ficar lá mais, eu saí, vim embora, né? Chorei no momento lá, vim embora, porque eu sou pai, né? E tenho uma filha de 8 anos, e aquilo para mim, ver aquela cena ali, me passou um filme assim que eu quero esquecer, né? Foi muito forte, foi muito forte. E aí busquei o Poder Judiciário para que a gente pudesse acelerar, ou pelo menos ver se a audiência acontecia. E aí, graças a Deus, o doutor Tiago, né, marcou a audiência, ela aconteceu ontem, não terminou a audiência ainda, porque falta ser ouvida uma testemunha, e depois é que o interrogatório do réu, porque o réu só pode ser ouvido após todas as testemunhas, tanto arroladas pelo Ministério Público, como também arroladas pela defesa. Mas, diante das circunstâncias, né, dos depoimentos nas oitivas das testemunhas, da própria mãe que estava como vítima, que não se sente ameaçada pelo Flávio, e que colocou todas as situações lá, controvérsias da denúncia, aí a justiça entendeu pela liberdade provisória do Flávio, até porque para a instrução processual, o Flávio não esboça nenhum perigo para atrapalhar a instrução processual, né? E também não tem histórico de violência, não tem nada que venha a trazer problemas para o processo, né? E a justiça entendeu, com um parecer favorável do Ministério Público, entendeu que o Flávio poderia ficar em liberdade até o final do processo, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir provar a sua inocência, como já temos provado até agora, e ele vai ser absolvido desse processo. Se dentro da instrução processual ficasse comprovada que o Flávio ele tinha realmente a culpa, que ele tinha ateado fogo, que a criança estava dentro da casa, que a criança tinha corrido risco de morte, ou que outra pessoa tivesse corrido risco de morte, ele iria a júri popular, né? Quando o caso de crimes contra a vida seja tentado, ou o crime propriamente dito, o homicídio vai a júri popular, né? E o juiz pronuncia para que ele vá a júri popular. Mas eu tenho plena convicção, e graças a Deus, pelo andar da carruagem, a gente vai conseguir provar a inocência do Flávio. Joselito, inclusive você divulgou uma foto, uma selfie, que mostra esse momento da alegria. Foi logo depois do júri? Na verdade foi lá depois da audiência, né? Logo que nós saímos, que ele recebeu o alvará de soltura, eu fiquei até o final para que ele recebesse o alvará de soltura. Quando ele recebeu o alvará de soltura, que tirou as algemas das mãos, ele olhou para mim e disse: doutor, muito obrigado, e esse momento aqui, eu não sei nem o peso que está saindo das minhas costas, porque você ficar preso quando você deve, tem até que entender, mas você ficar preso quase 9 meses, sem dever, né, sem ter cometido o crime que estava sendo imputado, é algo assim que lhe magoa, e ainda mais nas consequências de que foi o Flávio, a prisão do Flávio, que ele, a filha faleceu,
e ele não estava presente acompanhando o dia a dia da filha. Mas, graças a Deus, aquele momento foi um momento assim espetacular, né? Falo isso, o momento da carreira profissional, mas falo como ser humano, né? Como ser humano, para mim foi assim algo ímpar, né? E eu dizia que aquele momento para mim era um momento talvez o mais importante dos últimos tempos para mim, justamente porque eu estava vendo a justiça sendo feita, né? Eu estava vendo alguém, o sentimento do dever cumprido. O sentimento do dever cumprido, né? Apesar do processo ainda estar em andamento, mas a gente sente o peso da responsabilidade. No dia anterior, eu não consegui dormir direito. Eu não consegui dormir direito. Porque a responsabilidade de um profissional, num caso desse, de um advogado, assim como é de um médico quando vai fazer uma cirurgia, é muito grande, né? É muito grande. E, graças a Deus, mesmo como advogado iniciante, Deus está me dando essa graça, né, de trabalhar e de, com responsabilidade, buscar fazer aquilo que é melhor para os nossos constituintes. E, se Deus quiser, o Flávio, né, que me passará a informação agora, foi hoje ao Iraúna fazer visita no cemitério à cova da sua filha, né, a sepultura da sua filha. Também disse que foi um momento muito emocionante lá, quando ele chegou lá, porque ele não tinha ido, ele ficou no velório meia hora, né, e não acompanhou o velório no todo, nem o sepultamento, e foi a primeira vez que ele teve contato direto com o túmulo onde foi enterrada Jamile. Então foi também um momento muito emocionante. As pessoas que me ligaram de Iraúna me passaram essa informação, e a gente fica assim contente com a situação da liberdade, né, com o ato da liberdade, mas ao mesmo tempo a gente fica lamentando que essa criança poderia estar viva, se tivesse tido o cuidado, a atenção que devia ter tido dos órgãos públicos, né? Porque o Flávio, quantas vezes o Flávio não teve que se acorrentar, não teve que interditar avenidas em Campina Grande para receber um leite, para receber um medicamento, porque eram medicamentos caros, eram medicamentos que despendiam muito recurso, o alimento também, né? Então, mas graças a Deus, eu tenho certeza que Jamile lá do céu está intercedendo pela família, pelo pai e por todos nós, porque era uma criança que, na sua essência, ela tinha no olhar o amor, o carinho e a dedicação. Joselito, nessa foto que você publicou nas redes sociais, você consegue identificar quem são essas pessoas? Sim. A gente ficou muito próximo, a família. A gente, quando você não trabalha só o lado profissional, você trabalha o lado humanitário também, porque o advogado, ele precisa ser advogado, psicólogo, né? Ele tem esse lado também. E a gente conversava muito com a família. Às vezes a família queria fazer protestos, assim, não é o momento, não é a hora, né? Alguns colegas de imprensa também, não, vamos fazer uma manifestação, tal. Eu digo, tenham calma que tudo vai dar certo. Vamos ter paciência que tudo é na sua hora. Tudo é na hora de Deus. E o momento de Deus foi ontem. A menina é a Gigliola, é a companheira, né? Esse de boné preto é o irmão, que chama Paulinho, de blusa branca é o Flávio, né? Esse vizinho a ele é o Fábio, né? Esses outros dois é irmão nessa foto, né? A Alessandra, que é advogada, trabalha com a gente no escritório, e Claudenilo, que também trabalha com a gente no escritório. Mas tem outra foto aí que está a mãe dele, está a tia, né? A família está pronto. Essa foto aqui, essa aqui é a mãe dele, uma guerreira, uma lutadora, né? Sofreu muito mesmo, para que o filho tivesse essa liberdade. E essa por trás é a tia do Flávio, que também ontem esteve lá nos acompanhando.